Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, começando mais uma edição do Visionário Esportes, nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, trazendo tudo o que é destaque no Brasil e no mundo do esporte, com informação, inspiração e fé. Palavra do dia. Nós já falamos esse versículo, mas não cansamos de repetir. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não desanime diante das dificuldades. Mantenha o coração firme na esperança. Confie no tempo de Deus e segurando. A vitória vem para quem não desiste. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária, mas fica comigo até o programa, até o final desse programa, tá? Também pode nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. E o programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Segura aí, que depois do intervalo vem muita notícia boa, resultados e os grandes destaques do dia. É rapidinho, a gente já volta. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para o placarzão do nosso futebol nacional e internacional. Começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada 29, jogo Vasco e Fluminense com o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos do Visionário Esporte, 29ª rodada, Clássico do Gigante, no feriado do Dia do Comerciário no Rio de Janeiro. Às 19h30, casa cheia, 53 mil presentes para ver o duelo. O Vasco começou com o domínio de bola, que durou pouco. Tricolor adiantou a marcação. Aos 3 minutos, Barros cochilou. O Germancano soltou um foguete e Léo Jardim defendeu. E a partir daí o Flu abafou. René aos 8 e 11 Hércules. Vasco se defendeu como pôde, só assou bola na área do Flu aos 12. Poeira baixou e o jogo ficou mais equilibrado. Flu teve seu momento superior, não aproveitou. E aí, pelo Vasco, PH aos 37 encontrou a joia de São Januário, Ryan, que limpou, chutou e contou com o desvio de Hércules. Fundo do Barbante, 1-0 Vasco. Segunda etapa, o mesmo panorama. Flu pressionou o Vasco, mas não concluía gol. O Vasco ocupou os espaços e aos 6 minutos de novo. Ryan saiu do meio, cortou 2 marcadores, soltou o pé. O Fábio defendeu 2 vezes. E na sobra, Nuno Moreira ampliou para o Vasco, 2-0. Posse de bola não ganha jogo. É mesmo! Flu, precisando diminuir, teve que ir para frente. O Gigante da Colina passou a dominar a partida. Jubeldinho lançou John Kennedy e Ken para dar mais poder ofensivo ao Flu. Diniz pelo Vasco botou os 2 Mateus, França e Carvalho, no lugar de Tietê e Nuno Moreira. Lá pelos 35, a torcida Cruz Maltina começou a cantar olê. Tricolor não conseguiu encaixar seu jogo e Vasco soube aproveitar as oportunidades. Desde agosto de 2023, o Cruz Maltino não vencia no Maraca. Foi 7º com 41. Vasco encosta na classificação, agora é 8º com 39 e almeja voos maiores. Fluminense volta a jogar no Maraca sábado às 17h30 contra o Internacional e o Vasco encara no domingo o Red Bull Bragantino no Nabizão às 18h30. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionária Esportes. Valeu demais, Nilber, trazendo as informações de Vasco e Fluminense aqui para vocês. Vamos aos outros jogos da rodada. O Juventude venceu o Red Bull Bragantino em casa por 1-0 com gol de Peixoto. E o Santos, hein? Perdeu em plena Vila Belmiro para o Vitória por 1-0, gol de Mateuzinho de pênalti. Classificação, o G6 não mudou, Palmeiras e Flamengo empatados com 61, Cruzeiro tem 56, o Mirassol é 4º colocado com 52, Botafogo e Bahia tem 46. O Z4 também não mudou, porém, o Vitória agora está empatado em número de pontos com o Santos, com 31, continua atrás por conta de critérios, mas agora encostou de vez no Santos, a briga vai ser boa aí pelo rebaixamento, viu? Juventude 26,
Fortaleza 24, Fortaleza está numa situação complicada e o Sport está virtualmente rebaixado, 17 pontos, tá bem difícil para o Sport, não tá conseguindo reagir. Brasileirão Série B, rodada 33, Ferroviária e Paysandu empataram em 2-2, o líder é o Coritiba, ele tá liderando aí a Série B. Kings League Brasil, rodada 2, é isso aí. O Desimpedidos venceu o Real Elite de virada por 4-3, estava perdendo por 3-0, Desimpedidos virou o jogo. Nivelados, que é da streamer, né, Nive Stefan, né, no último programa nós falamos que ela fez um gol de pênalti, né, foi a primeira mulher a fazer gol de pênalti, mas já tem outras presidentes, né, que já fizeram gol de pênalti também. Nivelados 3, Funkball 4. G3X 2, Loud 8 e Capim 1, Fluxo também 1. Nos pênaltis, o Fluxo venceu por 3-2. Teve gosto do Whindersson nesse jogo aí. O Whindersson Nunes, presidente de um dos clubes aí. E no amistoso, né, Fúria venceu o Dendele por 7-4. Classificação do grupo A, o Loud lidera com 6 pontos, Fúria e Desimpedidos tem 3, G3X e Real Elite não tem nada. Grupo B, Funkball lidera com 6 pontos, 2 vitórias, né? Nivelados e Fluxo tem 2 pontos, Dendele e Capim tem 1 ponto. Campeonato Argentino, complemento da rodada 13 do torneio Clausura, o Deportivo Riestra venceu o Instituto por 1-0. Tigre e Barraca Central empataram em 2-2 e o Atlético Tucumã perdeu em casa para o San Lorenzo por 2-1. São Lourenço vive uma crise aí, uma dívida aí, né? Bem complicada a situação do San Lorenzo, mas eu creio que vai sair logo. Vamos lá, não vai falir o San Lorenzo. Classificação do grupo A, os 8 primeiros aqui, mais 2 times aqui que nós vamos falar também. Estudiantes 21, Defensa e Justiça 19, Argentino Júnior, Central Córdoba, Belgrano, Barraca Central, Tigre e Racing, 18 pontos. Se terminasse hoje, esses 8 estariam disputando as oitavas de final. Boca Juniors, nesse momento, estaria fora das oitavas, tá fora do G8. E o União Santa Fé tem 17, então logo atrás aí. Grupo B, Deportivo Riestra tem 27, o Lanús tem 26, Vélez Sarsfield 25, Rosário Central 24, River Plate 21, San Lorenzo 19, San Martín 17 e Atlético Tucumã com 15 pontos. Premier League, rodada 8, complemento da rodada aí, o West Ham perdeu em casa para o Brentford por 2-0 com um gol do brasileiro Igor Thiago. Igor Thiago fez um dos gols do Brentford. O West Ham é penúltimo colocado, o time do Lucas Paquetá, né? Tá numa situação bem difícil. Classificação, o Arsenal lidera com 19 pontos. O Manchester City é o segundo com 16. Liverpool e Bournemouth tem 15 pontos. Bournemouth quarto colocado. Chelsea, Tottenham e Sunderland todos com 14 pontos. Sunderland sétimo colocado. Gantz também fazendo uma bela campanha aí. La Liga, rodada 9, complemento também da rodada, Alavés e Valência empataram em 0-0. Aqui, não dou a classificação, Real Madrid 24, Barcelona 22, Vídea Real terceiro com 17, Atlético de Madrid e Betis empatados com 16 e o Espanhol tem 15 pontos. Série A italiana, complemento da rodada 7, Cremonese e Udinese empataram em 1-1. Aqui não mudou também a classificação. O Milan lidera com 16 pontos, mas tá bem equilibrado aqui, ó. Inter, Roma e Napoli logo atrás com 15. O Bolonha quinto colocado com 13. O Como, que é uma das sensações, que é a sensação aí do campeonato, e a Juventus tem 12 e a Atalanta sétima colocada com 11 pontos. Como sempre, nas terças-feiras, nós trazemos sempre um campeonato alternativo, né, de algum outro país, seja da Europa, da América do Norte, da Ásia, enfim, qualquer lugar do mundo. Hoje escolhemos a Bundesliga, campeonato austríaco. Tem o mesmo nome do campeonato alemão, Bundesliga, mas é o campeonato da Áustria. Lá está na rodada 10. No sábado, Grazer 0, Hartberg 0, Tirol 2, Áustria Viena 3, Wolfsberger 1, Ried 2. No domingo, Linz 3, Sturm Graz 4, Red Bull Salzburg 2, Ataque também 2 e Rapid Viena 0, Lask 2.
Lá no campeonato austríaco são só 12 equipes, né? E os 6 primeiros disputam um playoff, né? Classificação. O Sturm Graz lidera com 21 pontos e tem um jogo a menos ainda por cima. O Red Bull Salzburg é o segundo com 18. Rapid Viena e Wolfsberger tem 17. O Áustria Viena tem 16. E o Ried tem 14 pontos, é o sexto colocado. Vamos às notícias do futebol. Algumas notícias aqui para vocês. Pedro voltou a assumir protagonismo na vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Palmeiras. Marcou um gol, deu assistência e sofreu o pênalti convertido, consolidando-se mais uma vez como referência ofensiva. Ele chegou à marca de 152 gols com o clube, tornando-se o 7º maior artilheiro da história rubro-negra. Em 2025, participou de 36 partidas, sendo 22 como titular, com 15 gols e 7 assistências, números que atestam sua evolução de desempenho. Apesar disso, Pedro foi cauteloso ao falar sobre a titularidade fixa. O treinador é quem escolhe e escala. Procuro dentro de campo dar o meu melhor, ele declarou. O desempenho vem no momento em que o Flamengo acelera na reta final do Campeonato Brasileiro e também se prepara para a semifinal da Copa Libertadores da América. Ou seja, Pedro aparece em ascensão e o contexto exige intensidade. Em resumo, o centroavante retoma o protagonismo com números expressivos, mas com um discurso de guerreiro que respeita o coletivo e aguarda o aval do técnico para seguir entre os titulares. A imprensa argentina volta seus holofotes para o Flamengo, que após a vitória por 3-2 sobre o Palmeiras no Maracanã, é apontado como bicho-papão do futebol brasileiro. O diário Clarín descreveu o primeiro tempo rubro-negro como luxuoso e ressaltou a sequência de bons resultados, com goleada antes disso sobre o Botafogo. O momento positivo do Flamengo assume peso extra por conta do confronto de ida da semifinal da Copa Libertadores da América 2025 contra o Racing, marcado para esta quarta no Rio. Ainda assim, o Clarim alertou para desfalques em potencial. O zagueiro Léo Ortiz deixou o campo com dores no tornozelo e o atacante Everton Cebolinha sofreu lesão no quadril, o que pode impactar o duelo decisivo. Em resumo, o Flamengo chega embalado com prestígio internacional crescente, enquanto o adversário argentino vê a partida com cautela e até apreensão. Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid e ex-jogador do Racing, afirmou ter um carinho enorme por Felipe Luiz e elogiou o trabalho do ex-lateral no comando do Flamengo, chamando-o de enorme. Apesar dos elogios, Simeone deixou claro que vai torcer pelo Racing na semifinal da Copa Libertadores da América, reforçando seu vínculo afetivo com o clube argentino. O treinador destacou que respeita o momento do Flamengo e reconhece o talento de Felipe Luiz, mas lembrou que suas raízes e memórias estão em Avellaneda. Assim, o duelo entre Flamengo e Racing ganha um toque de emoção extra, com o Cholo dividido entre a admiração profissional e a paixão de torcedor. Com a vitória por 3-2 sobre o Palmeiras, o Flamengo chegou a 392 triunfos desde 2003, no formato de pontos corridos, igualando o recorde do São Paulo no topo da lista. O clube paulista detinha a liderança isolada neste quesito desde 2007, agora compartilha o posto. A marca evidencia o crescimento e a regularidade do Flamengo nas últimas temporadas, refletindo uma consolidação no cenário nacional. A façanha ganha relevância ainda maior pelo fato de o Campeonato Brasileiro, no formato de 20 clubes e 38 rodadas, manter-se estável, o que torna a competição mais direta. Em outras palavras, o Flamengo não apenas igualou um histórico poderoso, mas também reforça sua condição de gigante em vitórias acumuladas. Vamos a um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias aqui do Palmeiras, ainda repercutindo o jogo contra o Flamengo. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias aqui do futebol, agora notícias do Palmeiras, ainda repercutindo o jogo contra o Flamengo aqui, ó. O Palmeiras considera que a arbitragem da partida contra o Flamengo no Maracanã sofreu pressão externa, o que teria influenciado decisões-chave durante o embate. O clube alviverde vai reformular reclamação formal junto à CBF após identificar 3 lances que considera errados, entre eles um pênalti não concedido e outra infração ignorada no lance que gerou o gol adversário. O técnico Abel Ferreira também manifestou sua insatisfação, dizendo que os lances estão aí e que todos temos que melhorar.
insinuando que a arbitragem, por sua vez, não esteve à altura. A diretoria do Flamengo rebateu as acusações com ironia, alegando que a atuação da arbitragem foi normal e que as reclamações surgiram justamente porque o Palmeiras estaria se acostumando a ser favorecido. Em meio à briga direta pelo título, a disputa não está apenas em campo. O clima de bastidores esquenta e o Palmeiras entende que a pressão institucional é mais um fator nesta reta final. A CBF negou nesta segunda-feira a acusação de Gustavo Gomes, do Palmeiras, de que o árbitro Wilton Pereira Sampaio teria desligado o rádio de comunicação durante o duelo contra o Flamengo, realizado no Maracanã. Segundo a entidade, a comunicação não foi desligada em nenhum momento, e o controle dos equipamentos é exclusivo da empresa Hawk-Eye, não dos árbitros. O zagueiro paraguaio havia afirmado que Sampaio fechou o microfone para falar besteira, após reclamações de lances no jogo. Em checagem, o site Globo Esporte apurou que árbitros não têm autorização para manusear equipamento de áudio e o sistema permanece sob supervisão técnica externa. A polêmica abre nova frente de tensão entre Palmeiras, Flamengo e arbitragem, em meio à briga pela liderança do Brasileirão 2025. O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a contratação de Rosana Augusto como nova técnica da equipe feminina profissional. Ela retorna ao clube que defendeu como atleta e assume depois de passagem recente pelo Flamengo. Aos 43 anos, Rosana destacou que o projeto Alviverde tem estrutura sólida, mentalidade vencedora e compromisso claro com o futebol feminino, e que houve forte alinhamento entre sua forma de trabalhar e a identidade do clube. Ela substitui Camila Orlando, que agora se dedica exclusivamente à seleção brasileira sub-20 feminina. A estreia de Rosana no comando está marcada para o dia 31 de outubro, às 9 da noite, diante do Red Bull Bragantino, pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino na Arena Barueri. Ela traz à frente da equipe um histórico vitorioso já como técnica, títulos da Copa Rio Feminina 2025, do Sul-Americano Sub-20 2024, do Brasileiro Feminino A2 2023 e do Campeonato Paranaense 2021. E reforça a meta das palestrinas de continuar como protagonistas no cenário nacional. Com vaga garantida na Copa Libertadores Feminina de 2026, o Palmeiras dá o recado de que investe com ambição no futebol feminino e aposta agora em Rosana para dar sequência ao crescimento da modalidade no clube. O São Paulo enfrenta atrasos no pagamento dos direitos de imagem de parte de seu elenco profissional, com pendências variando entre 2 e 3 meses. A diretoria nega oficialmente a existência de dívidas, mas fontes internas confirmam os atrasos. Para evitar que os jogadores acionem a justiça, o clube adota uma estratégia de manter 2 meses de atraso e quitar um deles antes de completar 3 meses. Apesar da situação, nenhum atleta planeja recorrer judicialmente, pois os salários de CLT estão em dia. Recentemente, o presidente Júlio Casares aumentou o prêmio por vaga na Libertadores como forma de motivar o elenco. O São Paulo segue na 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 38 pontos e busca retomar o caminho das vitórias para garantir a classificação continental. O Corinthians quitou nessa segunda-feira a segunda parcela de R$780 mil ao Cuiabá, referente à compra do volante Ranielli, realizada em janeiro de 2024. A dívida total é de R$17.7 mil, com 22 parcelas restantes. O pagamento ocorreu após atraso de 3 dias, evitando nova punição da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, que havia aplicado um transfer ban de 6 meses ao clube. O Timão já enfrenta outra sanção da FIFA por dívida com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres. Em confronto tenso pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Getafe por 1-0 com gol de Mbappé. Vinícius Júnior, que iniciou no banco, entrou no segundo tempo e foi protagonista, provocando 2 expulsões adversárias. Após a partida, o zagueiro Juan Iglesias do Getafe criticou o brasileiro, dizendo: "Foi por isso todo mundo te odeia, aprenda com seus companheiros." Além disso, o técnico José Bordalás acusou o Vini Júnior de provocá-lo ao comentar. Foi uma ótima substituição, após a entrada de Alain Nyon, que foi expulso menos de 1 minuto depois. Bordalás afirmou que o jogador não deveria ter se dirigido a ele dessa forma. Apesar das tensões, o Real Madrid manteve a liderança da La Liga com a vitória.
O CS Football Observatory divulgou seu ranking dos melhores dribladores do mundo, com destaque para 5 brasileiros entre os 20 primeiros. Vinícius Júnior do Real Madrid ocupa a segunda posição, com uma média de um drible bem sucedido a cada 15 minutos e 32 segundos, alcançando uma taxa de sucesso de 50,3% em partidas de alto nível. Estevão do Chelsea aparece em sexto lugar, seguido por Antony do Betis, Samuel Lino do Flamengo e Luiz Henrique do Zenit, que completa o quinteto brasileiro no top 20. O líder do ranking é Michael Olise, do Bayern de Munique. Royston Drenthe, ex-jogador do Real Madrid, Everton e Feyenoord, sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, na última sexta-feira e está hospitalizado na Holanda. A informação foi confirmada pelo grupo FC de Rebellen, composto por ex-jogadores holandeses e belgas, do qual Drenthe faz parte. O comunicado oficial indica que ele está recebendo os cuidados médicos necessários e encontra-se em boas mãos. A família de Drenthe solicitou privacidade neste momento para focar em sua recuperação. Drenthe, de 38 anos, iniciou sua carreira profissional no Feyenoord e destacou-se na seleção juvenil da Holanda. Em 2007, transferiu-se para o Real Madrid, onde conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha. Após sua passagem pelo clube espanhol, teve passagens por Everton, Reading, Sheffield Wednesday e outros clubes, antes de se aposentar em 2023. Desde então, tem se envolvido em atividades fora do futebol profissional. O ex-jogador recebeu apoio de antigos clubes e fãs que expressaram desejos de pronta recuperação. O Real Madrid, por meio de suas redes sociais, enviou mensagens de apoio a Drenthe e sua família. O Barcelona enfrenta uma situação financeira delicada, com dívidas de curto prazo que somam 159 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão de reais em transferências de jogadores. Entre os principais débitos estão os 41 milhões 900 mil euros, cerca de 262 milhões e meio de reais, devidos ao Leeds United pela contratação de Rafinha, além de 17 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões e 900 mil reais, ao Atlético Paranaense pela compra de Vitor Roque. Apesar de ter vendido Roque ao Palmeiras por 25 milhões e meio de euros, aproximadamente 161 milhões e 800 mil reais, o clube ainda precisa quitar a dívida com o Atlético. Essas pendências financeiras são tratadas como de curto prazo, com previsão de pagamento até o final da temporada 2025-2026. Além disso, o Barcelona ainda possui dívidas com clubes como Sevilha, Manchester City, Girona e Valência, relacionadas a contratações de jogadores como Jules Koundé, Ferran Torres e Dani Olmo. Rapaz... Em entrevista ao podcast The Diary of a CEO, Jürgen Klopp afirmou que um retorno ao Liverpool é teoricamente possível, embora atualmente esteja satisfeito com sua função como diretor global de futebol da Red Bull. O alemão declarou que não sente falta da rotina intensa de treinador, como coletivas e entrevistas frequentes. Klopp, que comandou os Reds entre 2015 e 2024, conquistando títulos como a Premier League e a Liga dos Campeões, ressaltou que caso voltasse a treinar na Inglaterra, seria exclusivamente para o Liverpool. Atualmente ele também integra um painel de especialistas da Liga Alemã de Futebol, focado no desenvolvimento de jovens talentos. Wayne Rooney criticou duramente o atacante Alexander Isak, contratado pelo Liverpool por 171 milhões de libras, aproximadamente 1 bilhão de reais, afirmando que ele não merece estar jogando. Em seu podcast, Rooney destacou que Isak não teve uma pré-temporada adequada e que sua adaptação ao time tem sido difícil. O sueco marcou apenas 1 gol em 7 partidas, enquanto o francês Hugo Ekitike, contratado por 93 milhões e 400 mil libras, tem se destacado com 5 gols e 1 assistência em 11 jogos. Rooney sugeriu que Isak deveria ser deixado de fora da equipe titular, considerando que Ekitike está apresentando um desempenho superior. Graham Potter foi nomeado técnico da seleção sueca com a missão de reverter a crise e garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. O contrato inicial é de curto prazo, válido para os jogos contra Suíça e Eslovênia em novembro. Se a equipe avançar para os playoffs, o vínculo será automaticamente renovado até o torneio dos Estados Unidos, Canadá e México.
Potter substitui Jon Dahl Tomasson, demitido após derrotas para Suíça e Kosovo. O treinador inglês tem uma história de sucesso na Suécia, tendo comandado o Östersunds de 2011 a 2018, levando o clube da 4ª divisão até a 1ª divisão sueca e a competições europeias. Ele assume um elenco que conta com jogadores como Alexander Isak e Viktor Gyökeres, e seu retorno é visto como uma tentativa de revitalizar o futebol sueco e alcançar a classificação para a Copa do Mundo. A Eredivisie 2025-2026 tem se destacado por sua imprevisibilidade ofensiva. Nenhum dos primeiros 80 jogos terminou sem gols. É isso mesmo. Esse feito inédito na história da Liga Holandesa reflete um equilíbrio entre as defesas sólidas e ataques eficientes. Clubes como PSV, Feyenoord e Ajax, conhecidos por seu estilo ofensivo, têm contribuído para esse cenário, com destaque para o PSV, que lidera a tabela com 25 gols marcados até o momento. Na verdade, 27 agora, tá? Já tá atualizado. 27 gols do PSV contra 25 do Feyenoord. O desempenho ofensivo da liga também é evidenciado pelos artilheiros da temporada, como Ayase Ueda com 8 gols e Willumson com 5 gols. Esse equilíbrio entre defesa e ataque tem proporcionado partidas emocionantes e imprevisíveis, mantendo os torcedores atentos a cada rodada. O Nottingham Forest está prestes a anunciar Sam Dyche como seu novo técnico, substituindo Ange Postecoglou, demitido após apenas 39 dias no cargo. Dyche, ex-treinador do Everton, é visto como uma escolha mais alinhada ao estilo de jogo que o clube necessita neste momento. O Forest ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League com apenas 5 pontos em 8 partidas e busca estabilidade após uma sequência de resultados negativos. A contratação de Dyche, que tem raízes no clube e experiência na liga, visa restaurar a solidez defensiva e a organização tática que caracterizaram seus trabalhos anteriores. Seu primeiro desafio será a partida contra o Porto pela Liga Europa, seguida de um confronto crucial na Premier League contra o Bournemouth. Um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos está preparando uma proposta para adquirir o Manchester United. A estratégia inclui envolver lendas do clube como Eric Cantona, Wayne Rooney e David Beckham como embaixadores do projeto. Beckham, ex-jogador do United e atualmente coproprietário do Inter Miami, seria o principal rosto da proposta. O grupo ainda busca financiamento para formalizar a oferta aos irmãos Glazer, atuais donos do clube. A negociação ocorre em um momento de incerteza no United, que vive uma fase de transição após a chegada do técnico Ruben Amorim. O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Henrique, defendeu publicamente o goleiro Lucas Chevalier, de 22 anos, destacando sua personalidade e nível técnico. Chevalier, que chegou ao PSG vindo do Lille, assumiu a titularidade após a saída de Gianluigi Donnarumma para o Manchester City. Luis Henrique ressaltou que, assim como Donnarumma enfrentou críticas intensas nos primeiros anos em Paris, Chevalier também deve lidar com a pressão, mas possui a mentalidade necessária para crescer no clube. O treinador expressou confiança no potencial do jovem goleiro, afirmando que ele será fundamental para o futuro do PSG. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias do Atletiba, notícia de um ataque a torcedores do Criciúma e outros assuntos do futebol. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias do futebol para você aqui, ó. Após o empate em 1-1 entre Criciúma e Avaí, ocorrido no domingo na ressacada, uma van que transportava torcedores do Criciúma foi atacada na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. O veículo foi perseguido por 2 carros e apedrejado, resultando em vidros quebrados e danos materiais. Felizmente não houve feridos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento do ataque e o estado do veículo. O Criciúma Esporte Clube emitiu uma nota oficial repudiando o ato de violência e solicitando a imediata apuração dos fatos pelas autoridades competentes. O Avaí também se manifestou, condenando a agressão e reforçando seu compromisso com a paz no futebol. Durante o clássico Atletiba, entre Curitiba e Atlético Paranaense, realizado no Couto Pereira pela Série B, o técnico do Furacão, Odair Hellmann, foi atingido por uma pedra de gelo arremessada das arquibancadas.
O árbitro Anderson Daronco registrou o incidente na súmula, mencionando também o lançamento de um isqueiro, um cigarro eletrônico e um copo com líquido não identificado na direção da área técnica do Atlético. O episódio gerou revolta em Odair, que criticou a atitude dos torcedores e expressou preocupação com a segurança no ambiente esportivo. O Curitiba se manifestou publicamente repudiando o ato de violência e reforçando seu compromisso com a paz no futebol. A partida terminou empatada em 0-0, mas o incidente trouxe à tona discussões sobre o comportamento das torcidas nos estádios. Em partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-12 entre Mantiqueira e Corinthians, realizada em Guaratinguetá, um jogador de 12 anos foi alvo de ofensas racistas por parte de uma torcedora do time da casa. O árbitro Guilherme Drubochló interrompeu o jogo aos 54 minutos do segundo tempo, acionando o protocolo antirracismo após o atleta se sentar no gramado visivelmente abalado. O juiz registrou na súmula que o jogador foi xingado com expressões chulas e palavrões. A polícia militar foi acionada e identificou a torcedora de 41 anos que foi presa em flagrante por injúria racial. Após a audiência de custódia, ela foi liberada provisoriamente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Federação Paulista de Futebol lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso com a luta contra o racismo no esporte. O Esporte Clube Bahia anunciou a construção do novo centro de treinamento, chamado City Football Academy Bahia, um marco na era SAF do clube. O investimento será de cerca de 300 milhões de reais, financiado pelo City Football Group, e a obra será erguida em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O complexo contará com 12 campos, mini estádio, alojamento para atletas, hotel e sede administrativa, atendendo ao futebol profissional e as categorias de base. A previsão de inauguração é dezembro de 2027, tornando-se uma das maiores instalações do grupo, atrás apenas do Manchester City. O projeto busca excelência no desenvolvimento de atletas, unindo masculino, feminino e base, seguindo a metodologia global do City Football Group. A localização estratégica facilita logística, segurança e acesso rápido ao aeroporto e à Arena Fonte Nova. O Bahia anunciou a contratação do atacante Dieguinho, de 14 anos, do Esfera Futebol Clube, em uma negociação histórica que pode alcançar 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões e 300 mil reais. Essa transferência marca o maior valor já pago no Brasil por um jogador com menos de 16 anos. O jovem atacante, representado pela F3 Sports, era alvo de interesse de clubes como Palmeiras, Flamengo, Internacional e Red Bull Bragantino, além de ter atraído sondagens de equipes europeias. Com o aporte financeiro do City Football Group, o Bahia reforça sua estratégia de investir em jovens promissores para o futuro do clube. Dieguinho se junta a outros talentos adquiridos recentemente, como Davi Martins e Cauê Furquim, consolidando a base tricolor como uma das mais promissoras do país. O Vitória anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o atacante Romarinho, de 34 anos, após 3 meses e apenas 5 partidas disputadas. O clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo, motivada por questões de interesse pessoal do atleta. Contratado em julho deste ano, Romarinho retornou ao futebol brasileiro após 11 anos atuando no exterior, com passagens por clubes como Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Sua contratação foi um pedido do então técnico Fábio Carille, que também deixou o clube pouco tempo depois. Durante sua passagem pelo Vitória, Romarinho atuou por 121 minutos, sem marcar gols ou registrar assistências. A rescisão ocorre em um momento decisivo para o clube, que busca se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Guanais, do Mirassol, expressou o desejo do time de disputar a Libertadores pela primeira vez. Após a vitória por 3-0 sobre o São Paulo, ele afirmou: "A gente está com fome disso." Inicialmente, o objetivo do clube era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas com a boa fase, a equipe mira agora uma vaga na competição internacional. Com 6 pontos de vantagem no G4, o Mirassol se aproxima cada vez mais da classificação para a Libertadores. Guanais ressaltou a importância de manter o foco e evitar a ansiedade para alcançar esse objetivo. O Vasco da Gama propôs ao atacante Rayyan uma renovação contratual até dezembro de 2028, visando estender seu vínculo atual, que se encerraria em 2026.
A proposta inclui aumento salarial e elevação da multa rescisória, buscando proteger o clube do interesse de equipes europeias como o Porto, que já demonstraram interesse no jogador. Ryan, de 19 anos, é um dos principais destaques da temporada, com 15 gols em 45 jogos. Caso seja negociado por valores entre 20 e 30 milhões de euros, ele se tornará a venda mais cara da história do Vasco, superando Paulinho, que foi vendido ao Bayer Leverkusen por 18 milhões e meio de euros em 2018. A TNT Sports Chile, em parceria com a Fundação Chile Sem Câncer, lançou a campanha Shekel para Salvar, durante uma partida da primeira divisão chilena entre Coquimbo Unido e Colo-Colo. Durante uma revisão de jogada no VAR, a tela exibiu uma mensagem de conscientização sobre o câncer de mama, destacando que em Coquimbo, 1 em cada 8 mulheres desenvolverá a doença em algum momento da vida. A ação ofereceu 100 mamografias gratuitas às primeiras pessoas que acessassem o site da fundação. A campanha visa alertar sobre a importância da detecção precoce, utilizando a paixão pelo futebol como ferramenta de sensibilização. Parabéns por uma bela iniciativa, hein? Olha essa notícia aqui também, ó. Uma pane global nos servidores da Amazon Web Services afetou a partida entre West Ham e Brentford pela Premier League nesta segunda-feira. Devido à falha, a tecnologia de impedimento semiautomático implementada para aumentar a precisão e velocidade das decisões de VAR não pôde ser utilizada no primeiro tempo. O sistema foi restabelecido no início do segundo tempo, mas mais de 1 hora após o início da partida. Durante esse período, o VAR recorreu ao método tradicional de linhas virtuais para determinar possíveis impedimentos. A Premier League comunicou a situação aos torcedores por meio de suas redes sociais antes do início do jogo. O Brentford venceu a partida por 2-0. O jogo entre Standard Liège e Royal Antwerp, válido pela Jupiler Pro League, campeonato belga, foi interrompido na última sexta-feira após um torcedor do time da casa arremessar um copo que atingiu o árbitro Lothar de Hont aos 43 minutos do segundo tempo, com o placar em 1-0 para o Standard. A partida foi suspensa e, de acordo com o regulamento da Liga Belga, os últimos 3 minutos seriam disputados com portões fechados nesta segunda-feira. O clube identificou o torcedor responsável e iniciará um processo civil para proibi-lo de frequentar o estádio, além de buscar uma ação de indenização. Este incidente marca a terceira vez que copos foram lançados ao campo durante o jogo. Anteriormente, a partida já havia sido paralisada por 10 minutos devido ao comportamento inadequado da torcida. Então, não é só no Brasil, não. Lá na Europa também acontecem umas coisas dessas, né? O Mjällby, clube da pequena vila de pescadores de Hallevik, na Suécia, conquistou seu primeiro título do campeonato sueco ao vencer o IFK Gotemburgo por 2-0 fora de casa nesta segunda-feira. Com a vitória, garantiu a taça com 3 rodadas de antecedência, estabelecendo uma vantagem inatingível sobre o vice-líder Hammarby. O time, que disputava a terceira divisão há apenas 7 anos, é comandado pelo técnico Anders Torstensson, ex-diretor escolar e militar, e tem como presidente Magnus Emmels. A equipe se destaca por seu espírito coletivo e abordagem científica no treinamento, contrastando com os orçamentos milionários dos clubes tradicionais da liga. Com apenas uma derrota na temporada e um faturamento de cerca de 9 milhões de dólares, o Mjällby se prepara para disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões da UEFA. Parabéns ao Mjällby, é histórico isso, né? Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho do craque português Cristiano Ronaldo, foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-16 de Portugal. Aos 15 anos, o jovem atacante do Al Nassr integrará a equipe que disputará a Taça das Federações, torneio internacional que ocorrerá de 30 de outubro a 4 de novembro em Antalya, na Turquia. Na competição, Portugal enfrentará as seleções da Turquia, País de Gales e Inglaterra. Cristiano Júnior já havia representado a seleção sub-15 em maio deste ano, marcando 2 gols na final do torneio Vlatko Markovic na Croácia, que garantiu o título para Portugal. Com passagens pelas categorias de base de clubes como Juventus, Manchester United e atualmente no Al Nassr, ele continua a trilhar seu caminho no futebol, seguindo os passos do pai em sua ascendente carreira internacional. Vamos acompanhar, né?
O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 3 de novembro, às 3 da tarde, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que ocorrerão em novembro. O primeiro confronto será no dia 15, no Emirates Stadium, em Londres, à 1 da tarde, horário de Brasília, e o segundo no dia 18, no Decathlon Stadium, em Lille, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Esses jogos marcam o encerramento do calendário da seleção em 2025 e fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, transmitirá o anúncio ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube. O goleiro Fábio do Fluminense foi homenageado pela CBF antes do clássico contra o Vasco, realizado no Maracanã no dia de ontem. O presidente da CBF, Samir Chaoud, entregou ao ídolo tricolor um troféu em reconhecimento ao recorde mundial de 1.391 partidas disputadas na carreira, superando o inglês Peter Shilton. Aos 45 anos, Fábio continua atuando em alto nível, sendo uma referência de longevidade e profissionalismo no futebol brasileiro. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também expressou sua admiração, destacando a importância da homenagem da CBF e o respeito pela história dos jogadores. Fábio, que chegou ao clube em 2022, já disputou 235 jogos com a camisa tricolor, consolidando-se como uma lenda viva do esporte. Vamos para um rápido intervalo. Já voltaremos com as notícias dos outros esportes, falando um pouquinho sobre o que Max Verstappen precisará para atingir o seu 5º título mundial consecutivo na Fórmula 1 em 2025. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias dos esportes aqui, e agora notícias dos outros esportes, né, fora o futebol. Vamos lá? Max Verstappen ainda mantém chances de conquistar seu 5º título mundial na Fórmula 1 em 2025. Após uma impressionante recuperação, ele reduziu a diferença para o líder Oscar Piastri de 104 para 40 pontos nas últimas 4 corridas, incluindo vitórias dominantes no GP dos Estados Unidos e na Sprint Race. Com 5 corridas restantes, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, além de 2 sprint races, Verstappen precisa vencer pelo menos 4 dessas provas e contar com desempenhos abaixo do esperado de Piastri e Lando Norris. Um cenário ideal seria Piastri terminando em 2º lugar em todas as corridas restantes, enquanto Norris não conquistaria nenhuma vitória. A McLaren, atual líder do campeonato, já garantiu o título de construtores e enfrenta desafios internos, com Piastri sem pódios nas últimas 4 corridas e Norris também sem vitórias recentes. Verstappen, por sua vez, demonstrou confiança renovada após sua recente sequência de vitórias, afirmando que a chance está aí para a disputa pelo título. Com a pressão aumentando sobre a McLaren e Verstappen em ascensão, o campeonato de 2025 promete ser uma das disputas mais emocionantes da história recente da Fórmula 1. O construtor da Red Bull, Helmut Marko, fez comentários provocativos sobre a McLaren e elogiou Max Verstappen. Ele afirmou que os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, estão sentindo a pressão à medida que Verstappen diminui a diferença no campeonato. Marko sugeriu que a McLaren precisa de ajuda para manter a liderança, destacando que a equipe de Woking não pode mais se dar ao luxo de cometer erros. Ele também mencionou que se a Red Bull tivesse sido competitiva desde o início da temporada, a situação no campeonato seria diferente. Apesar de reconhecer que Verstappen precisa de apoio externo para conquistar o título, Marko acredita que a disputa está longe de ser decidida. Ele ressaltou que a McLaren não pode mais se dar ao luxo de cometer erros, pois a pressão sobre seus pilotos aumenta com a recuperação de Verstappen. Lewis Hamilton alcançou um feito histórico no GP dos Estados Unidos de 2025 ao se tornar o primeiro piloto da Fórmula 1 a ultrapassar a marca de 5.000 pontos na carreira. Com a 4ª colocação na corrida em Austin, ele adicionou 12 pontos ao seu total, atingindo 5.004 pontos e meio. Hamilton superou a marca anterior, estabelecida por Michael Schumacher, que possuía 4.030 pontos. Já tinha superado, né? Apesar de não ter conquistado um pódio com a Ferrari nesta temporada, o britânico continua a quebrar recordes e a consolidar seu legado na categoria. Na estreia da Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026, o Sesc Flamengo venceu o paulistano Barueri por 3-0, com parciais de 25-12, 25-19 e 26-24. Simone Lee foi o destaque da partida, marcando 24 pontos, sendo 21 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. O Fluminense também estreou com vitória, superando o Maringá por 3-2, com parciais de 18-25, 21-25, 25-18, 25-22 e 15-8.
A equipe carioca mostrou força na virada, destacando-se pela recuperação após estar em desvantagem nos 2 primeiros sets. Já o Dentil Praia Clube venceu o Brasília por 3-1, com parciais de 25-23, 25-20, 21-25 e 25-21. A Central Adenísia foi o principal destaque da partida, contribuindo significativamente para a vitória da equipe mineira. Na abertura da Superlega 2025-2026 da Itália, o Hanna Verona estreou com vitória sobre o Gas Sales Blue Energy Piacenza por 3-1. O time da casa, sob o comando do técnico Andrea Gianni, iniciou a partida com força, vencendo o primeiro set com facilidade. Apesar da reação de Piacenza, que empatou o jogo, o Verona se recuperou nos sets seguintes, demonstrando consistência e domínio. O levantador Mika Christensen foi destacado como MVP da partida, contribuindo significativamente para a vitória de sua equipe. Além disso, o oposto Keita se destacou como o maior pontuador do jogo, evidenciando a força ofensiva do time veronês. Essa vitória marcou um início promissor para o Verona na temporada. Na NFL, o San Francisco 49ers venceu o Atlanta Falcons por 20-10 em partida disputada no domingo à noite, o famoso Sunday Night Football, né? O running back Christian McCaffrey foi o destaque, acumulando 201 jardas totais e 2 touchdowns, sendo fundamental para a vitória da equipe. O quarterback Mac Jones, que substituiu Brock Purdy, também teve boa atuação, lançando para 152 jardas. A defesa dos 49ers se mostrou sólida, com Bryce Huff realizando um sack crucial. O sack é a famosa interceptação, né? Interceptação no quarterback, principalmente, né? E Alfred Collins recuperando um fumble que resultou em um field goal. Com essa vitória, o time californiano lidera a NFC Oeste com uma campanha de 5 vitórias e 2 derrotas. No outro jogo, na segunda-feira, o Detroit Lions derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 24-9. A defesa dos Lions foi dominante, limitando o ataque dos Bucs a apenas 9 pontos e forçando turnovers importantes. Ambas as equipes agora possuem uma campanha de 5 vitórias e 2 derrotas, mas os Buccaneers lideram sua divisão, o que lhes garante uma posição favorável nos playoffs. Na noite de segunda-feira, 3 partidas movimentaram o Novo Basquete Brasil, NBB. O Minas Tênis Clube venceu o São José por 88-86 após prorrogação, com destaque para a atuação de Lucas Mariano. O paulistano superou o Bauru por 66-59, com Guilherme Braga registrando um duplo-duplo de 16 pontos e 13 rebotes. Já o Fortaleza Basquete Cearense, comandado pela técnica Helena Todorovic, virou sobre o Botafogo e venceu por 84-80, com destaque para a defesa sólida no terceiro quarto. O ala Jimmy Butler do Golden State Warriors esteve ausente durante a pré-temporada devido a uma lesão no tornozelo. Ele não participou do jogo final contra o Los Angeles Clippers, que terminou em derrota por 106-103. Apesar disso, o técnico Steve Kerr afirmou que os exames de imagem realizados por Butler não apontaram lesões graves e que ele deve estar disponível para o jogo de abertura da temporada contra o Los Angeles Lakers, marcado para hoje. Hoje começa a NBA, hein? Daqui a pouco vamos dar a agenda. Na agenda esportiva do dia você vai saber os jogos de hoje. Na estreia do Campeonato Sul-Americano Sub-17 feminino de basquete, o Brasil venceu a Bolívia por 69-56 em Assunção, Paraguai. A ala Júlia Preis foi a principal destaque, anotando 30 pontos e pegando 13 rebotes, liderando a equipe brasileira na partida. A seleção, comandada pela técnica Ana Diniz, enfrentará a Argentina na próxima terça-feira, no caso hoje, às 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube da FIBA. A competição reúne seleções sub-17 de toda a América do Sul e serve como preparação para futuras competições internacionais da categoria. O Brasil busca manter sua tradição e conquistar mais um título continental. No Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jakarta, na Indonésia, no último dia 20, no caso ontem, os ginastas brasileiros Caio Souza e Diogo Soares se destacaram nas classificatórias masculinas. Caio Souza avançou à final do individual geral com 79,166 pontos, ocupando a 8ª posição. E também garantiu vaga na final das argolas, com uma nota de 14,333. Diogo Soares, com 78,798 pontos, ficou em 10º lugar no individual geral, assegurando sua participação na final. Ambos disputarão as finais nesta quarta-feira, no caso amanhã, às 8 da manhã, horário de Brasília.
João Vitor Oliva retornou às competições após mais de um ano de pausa e com seu cavalo Feel Good NRW conquistou o terceiro lugar no Grande Prêmio do CDI 3 de Le Mans, na França, realizado em 17 de outubro de 2025. Com esse resultado, a dupla obteve o primeiro dos 2 índices técnicos necessários para se qualificar ao Campeonato Mundial de Adestramento de 2026, que ocorrerá em Aachen, na Alemanha. A média final foi de 69,478%, com notas individuais de 72,065% e 71,196%. Atribuídas por juízes FEI L4, atendendo ao requerimento mínimo de elegibilidade de 66%. Essa marca representa um retorno significativo para Oliva, que já havia interrompido sua participação em competições internacionais com o Feel Good VO NRW. O próximo passo será buscar o segundo índice técnico em futuras competições, visando garantir sua vaga no Mundial de 2026. O ex-campeão peso leve do UFC, Charles do Bronx Oliveira, conquistou uma vitória significativa fora do octógono, ao vencer uma corrida de cavalo na Argentina. Neste domingo, ele participou do Grande Prêmio Nacional de Adultos 2025, realizado no hipódromo de Lincoln, na província de Buenos Aires. Conduzindo o cavalo Gora Mermerbi Scorpion, Oliveira completou o percurso de 1.650 metros em 1 minuto, 13 segundos e 20 centésimos, conquistando o primeiro lugar. Emocionado, ele compartilhou sua alegria nas redes sociais, expressando gratidão a todos que o apoiaram na realização desse sonho pessoal. Olha, outras habilidades do Charles do Bronx aí, ó. O Jungle Fight revelou o novo cinturão que será entregue aos campeões do Fight do Milhão, evento programado para o próximo sábado, 25 de outubro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O cinturão, que mantém o design tradicional da organização, foi atualizado com acabamento dourado em mais de 1.000 pedras, conferindo-lhe um visual ainda mais imponente. A peça foi confeccionada em um ateliê no Rio de Janeiro, sob a coordenação do produtor audiovisual Auri Alencar. As finais do Fight do Milhão contarão com 2 disputas de cinturão. No peso leve masculino, até 70 quilos, entre Arcângelo Anjo e Marcelo Medeiros. E no peso mosca feminino, até 57 quilos, entre Brena Cardoso e Leidiane Fernandes. O evento será transmitido ao vivo pela TV Globo, após o programa Altas Horas, pelo Combate e pelo Sport TV 3, com as 4 primeiras lutas sendo exibidas também no YouTube do Combate. O Campeonato Mundial de Esqui Alpino 2025-2026 terá início neste fim de semana, com a tradicional abertura em Sölden, Áustria, marcada para os dias 25 e 26 de outubro. A competição será realizada nas pistas de gigante slalom no Glaciar Rettenbach, com a prova feminina no sábado e a masculina no domingo. A confirmação da realização do evento foi dada após o controle oficial de neve realizado em 16 de outubro, garantindo condições adequadas para as disputas. A temporada de 2025-2026 contará com 37 corridas para homens e mulheres, incluindo provas de downhill, super G, slalom e gigante slalom, distribuídas por diversos locais ao redor do mundo, com destaque para a estreia em Cooper Mountain, nos Estados Unidos, e a inclusão de Livigno, na Itália. Os fãs poderão acompanhar as corridas ao vivo por meio de transmissões da Eurosport e BBC na Europa. A etapa de Sölden é uma das mais aguardadas da temporada, reunindo os melhores esquiadores do mundo em um cenário deslumbrante nos Alpes austríacos. O evento também serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que ocorrerão em Cortina d'Ampezzo, na Itália. João Fonseca e Rafael Matos foram derrotados na estreia do ATP 500 da Basileia, na Suíça, em uma partida decidida em 3 tie-breaks. A dupla brasileira enfrentou os experientes franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que venceram por 2-1, com parciais de 6-7 com 2-7 no tie-break, 7-6 com 8-6 no tie-break e 11-9 no match tie-break. Apesar de terem saído na frente, os brasileiros não conseguiram fechar o jogo no segundo set, mesmo tendo um match point, e acabaram superados nos momentos decisivos. A partida durou 2 horas e 6 minutos e foi marcada por grande equilíbrio, com ambos os sets decididos no tie-break. Fonseca e Matos mostraram bom entrosamento, mas a experiência dos adversários prevaleceu nos momentos finais. Com a derrota, a dupla brasileira foi eliminada do torneio suíço. João Fonseca ainda segue na competição individual e enfrentará Giovanni Perricard na próxima rodada.
O ATP 500 da Basileia é um dos torneios mais importantes do calendário do tênis, reunindo grandes nomes do esporte. Apesar da eliminação precoce nas duplas, a participação de Fonseca e Matos no torneio demonstra o crescimento do tênis brasileiro no cenário internacional. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia de hoje, com destaque para a Champions League, com os jogos da Champions League terceira rodada. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e chegamos ao momento da agenda esportiva do dia de hoje, dia 21. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Vamos lá. Às 15:02 da tarde, pela Champions League, terceira rodada da fase de liga, vai ter Barcelona e Olympiacos com transmissão do canal TNT. No mesmo horário, tem Kairat Almaty do Cazaquistão contra o Pafos do Chipre, transmissão do canal Space. Bem alternativo para vocês. Às 4 da tarde, os outros jogos. Arsenal e Atlético de Madrid, com transmissão em TV aberta no SBT e na TNT. No mesmo horário, Villarreal e Manchester City, com transmissão do canal Space. Os outros jogos todos na HBO Max. Copenhagen e Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, Newcastle e Benfica, PSV e Napoli e Union Saint-Gilloise e Inter de Milão. Todos transmissão do HBO Max. Ok? Copa Sul-Americana, hoje às 9:30 da noite tem Independiente Del Valle e Atlético Mineiro, o primeiro jogo da semifinal, o jogo de ida, transmissão do SBT e no Disney Plus. Vai ter Copa Santa Catarina às 8 da noite, jogo entre Joinville e Criciúma, transmissão do canal do YouTube do Metrópolis Esportes. Championship, segunda divisão inglesa, vai ter rodada nesse meio de semana. Às 4 da tarde tem Bristol City e Southampton, com transmissão do X Sports e no Disney Plus. Às 7:15 tem Campeonato Argentino, União Santa Fé e Defensa e Justicia, com transmissão do Disney Plus. Às 10 da noite tem América do México e Puebla no Campeonato Mexicano, com transmissão do canal Sportnet. Às 11 da manhã, Campeonato Egípcio, Pirâmides e Farco, com transmissão no YouTube do Link Sport Clube Podcast. Também no mesmo canal, às 2 da tarde, tem Al Ahly e Al Ittihad, mesmo canal do Link Sport Clube Podcast. Às 3:15 tem Champions League Asiática, com Al Hilal e Al Sadd, transmissão da ESPN 4. Tá rolando a Copa do Mundo Sub-17 feminina. Às 10 da manhã tem Coreia do Norte e Camarões, com transmissão do FIFA Plus. À 1 da tarde tem Brasil e Costa Rica, com transmissão do Cazé TV e do FIFA Plus. Os outros jogos todos no FIFA Plus. 1 da tarde, Estados Unidos e China. 4 da tarde, Marrocos e Itália. Noruega e Equador e Holanda e México. Todos no FIFA Plus, às 4 da tarde. Às 8 da noite, no futsal, tem Paraná e Passo Fundo, Campeonato Brasileiro de Futsal, transmissão nos canais do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal TV e do canal no Lance, Portal Lance. Basquete, 8 da noite, NBB, tem Flamengo e Unifacisa, transmissão no canal do YouTube do Flamengo TV, na Rede Ita de Campina Grande e no canal X Sports, em TV aberta para vocês. Às 8 da noite também, NBB, Pinheiros e Franca, transmissão do N Sports. E às 8:30 tem Cruzeiro e Corinthians, com transmissão da ESPN 2. E vai começar a NBA. NBA, basquete americano, temporada regular, 8:30 da noite, o atual campeão, Oklahoma City Thunder, estreia contra o Houston Rockets, transmissão na Prime Video. E às 11 da noite tem Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, com transmissão da ESPN 2. Vôlei, Champions League masculina, ao 12:45, fase de qualificação, Mavielore e Guaguas, com transmissão do X Sports. O X Sports está com tudo aí, TV aberta aí, Champions League masculina de vôlei. Às 6:30 tem Superliga masculina de vôlei, estreia, primeiro jogo, atual campeão, o jogo entre Cruzeiro e JF Vôlei, transmissão do canal do YouTube GETV e no Sport TV 2. Também no Sport TV 2, às 9 da noite, tem Superliga Feminina, Minas e Mackenzie. Ok, NHL, 8:30 da noite, tem Boston Bruins e Florida Panthers, com transmissão da ESPN 3.
Tá rolando tênis, ATP 500 de Viena, primeira rodada no Disney Plus, tá rolando agora. A partir de agora também, 9 da manhã, a ATP 500 da Basileia, ou de Basel, como você preferir, na Suíça, né? Primeira rodada. O jogo do João Fonseca tá previsto para as 10h30 da manhã, hein? Transmissão da ESPN 2, então podemos assistir lá. O João Fonseca aí, ou fica aqui na Rádio Visionário para ouvir o louvores aqui, ser abençoado, né? É importante também. 3 da tarde, ATP Challenger 125 da Costa do Sauípe, primeira rodada, transmissão no Disney Plus. E às 10h30 da noite, WTA 500 de Tóquio, segunda rodada, no transmissão do Disney Plus. Rolou, né, África do Sul e Paquistão no cricket feminino, Copa do Mundo de Cricket, transmissão do Disney Plus. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes desta terça-feira, 21 de outubro de 2025. Foi um prazer estar com você, trazendo informação, emoção e fé para o seu dia. Palavra do dia, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, mantenha viva a esperança, confie no agir de Deus e persevere em oração. Quando a fé guia os seus passos, nenhuma tribulação é capaz de te parar. Você também pode ouvir o programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária, reprise, e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, na cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, e este foi o Visionário Esportes, onde fé e esporte caminham lado a lado. Até a próxima edição, amanhã, às 9 da manhã. E lembre-se, a esperança renova as forças e nos faz seguir adiante. Valeu!